João, capítulo 1, versos 4 e 5. Logo depois do Senhor Jesus ser apresentado por João nos primeiros 3 versos como verbo, como princípio de todas as coisas, como aquele que é Deus, como aquele que é Criador, como aquele que é Salvador. Agora, a partir do verso 4, ele diz as seguintes palavras: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar. Ó Deus, que grande privilégio nós temos de nos reunirmos na Tua igreja, como Tua igreja, para cultuá-lo, para bendizê-lo. Em especial, ó Deus, no dia do Senhor. Agradecemos pela Tua palavra, que é a verdade. Aquela, Pai, que abre os nossos olhos para o entendimento do Teu amor e da Tua graça salvadora. A Tua palavra que nos ensina a viver como servos do Senhor. E agora, o Senhor que conhece a cada um de nós, pastoreie, ó Pai, a nossa vida. Faça de nós, ó Pai, instrumentos a receber a Tua graça com alegria. Esteja no meio de nós, Pai. Nós te pedimos isto em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Queridos, na última semana, nós tivemos um culto cantado. E nesse culto nós meditamos os 3 primeiros versos do capítulo 1 de João, onde nós vimos Deus nos falar algo maravilhoso a respeito de Jesus. Algo que nós precisamos entender quando nós falamos de Natal. A ideia, muitas vezes, ela fica tão festiva, ela fica tão focada no bebê, na manjedoura. E isso é verdadeiro. É a festa onde se relembra o nascimento de Jesus. Mas é muito mais do que isso. Porque Jesus, Ele não passou a existir naquele momento. Ele é um Deus eterno. Ele simplesmente se encarnou. E quando Ele veio cumprir os propósitos. E o propósito maior é trazer salvação ao mundo. Amém. E a você. Então, se nós pudéssemos falar o principal motivo do Natal e da alegria de cantarmos o Natal, nós sintetizaríamos com a verdade: Jesus, o único e verdadeiro Salvador, veio e fez toda a obra necessária para que tivéssemos vida nele. Se nós pudéssemos resumir os ensinamentos do Evangelho de João, nós poderíamos dizer que Jesus não veio simplesmente para transformar pessoas que são más em boas, apesar dele fazer isso. Mas o principal motivo de Jesus vir, ele veio para fazer os mortos viverem. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Por que mortos? Porque a Escritura diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Eu e você somos pecadores e sabemos que precisamos desse Redentor. O problema que Deus veio tratar não é simplesmente a respeito do nosso comportamento, mas Ele veio fazer algo muito mais profundo. O diagnóstico bíblico que nós encontramos na Bíblia é muito mais profundo. Como mortos espirituais que precisam de vida, não simplesmente de termos uma moral ilibada, mas que precisam ter um coração transformado, uma esperança reanimada, uma esperança que tem a ver muito mais do que aquilo que vivemos hoje, tem a ver com a eternidade. O Evangelho de João, já mais no final, no capítulo 20, nos versos 30 e 31, diz, João, quando escreve o texto: essas coisas foram escritas para que vocês creiam e, crendo, tenham vida
em seu nome. Ele se refere aqui ao Senhor Jesus. O que nós vamos ver aqui são mais duas características, duas verdades sobre a pessoa de Jesus. O Jesus do Natal, o Jesus que viemos adorar e que o nosso coral vai cantar com alegria. E a primeira coisa que o texto diz no verso 4 é: a vida estava nele. Nós estamos aqui para adorar aquele que tem vida nele. E não só fazendo ele existente, mas fazendo todas as coisas existentes. Eu creio que João está fazendo a cada um de nós andar bem lá para trás, para Gênesis capítulo 2, verso 7, quando o texto diz que Deus sopra vida no homem formado do pó. Queridos, a vida é dom de Deus. É bênção dada por Deus a nós. Não tem nada, ninguém tem, e nenhuma coisa tem vida em si mesmo, exceto Deus. E o mais maravilhoso é que Ele faz todas as coisas existirem. Ele não simplesmente dá a vida, mas a vida é Ele. Por isso Ele pode dizer, como em João capítulo 10, verso 10, eu vim para que vocês tenham vida. Oh, nós cantamos o Natal porque Jesus veio e nos deu vida. Ele diz no capítulo 5, verso 26 do Evangelho também, assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Queridos, essa é a primeira e a mais importante informação que nós encontramos aqui no verso 4. Quando o Senhor Jesus fala a respeito disso, Ele está se identificando como Deus, a semelhança do Pai e a semelhança do Espírito. No capítulo 5, verso 26, ele diz, porque assim como o Pai tem vida, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E ele continua. E o texto bíblico diz que Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São verdades que nós encontramos no Evangelho de João. A palavra vida, a palavra luz e a palavra crer ou fé, ter fé. São três expressões muito comuns nesse livro, porque elas estão interligadas, estão unidas na pessoa de Cristo Jesus. Sendo assim, queridos, nós vemos a ênfase. A missão de Jesus Cristo, ela é uma missão longa, mas perfeita e duradoura. Uma missão que talvez a gente diga, olha, simplesmente conclui-se na cruz. Não, a missão do Senhor não só se conclui na cruz, ou começou na criação, quando fez todas as coisas, mas a missão do Senhor Jesus, como fonte de vida, é dar vida, conceder vida. E isso é mais do que o fôlego que nós temos hoje. E dizemos, estamos vivos. E alguém que perdeu esse fôlego, dizemos, perdeu o fôlego e morreu. Porque, na verdade, quando a Escritura fala de vida, não tem a ver com essa vida e morte que experimentamos aqui, mas estar ou não estar com Deus, ter ou não ter a Deus, experimentar o sopro da graça de Deus ou não. Para festejar o Natal, nós festejamos esta vida, que prioritariamente é espiritual. Ela tem a ver com uma intimidade, um amor e uma graça de Deus. Quando Deus age nas nossas vidas, Ele arranca os mortos da morte. Ele faz os mortos renascerem, levantarem. Impressionante quando o Senhor Jesus, em João capítulo 11, é registrado que Ele ressuscitou a Lázaro. E aquelas pessoas ficaram todas vendo Ele fora do túmulo e dizendo para Lázaro, sai, vem, levanta daí, vem. E Lázaro acordou da morte
E teve aquele processo que já se iniciara por causa da sua morte física retornar, e ele sai, porque Deus é o Deus da vida. Nós vemos Nicodemos, aquele homem sábio, inteligente, que fazia parte de uma elite religiosa, ouvir a respeito da vida. E Jesus mostra para ele que a vida não estava na religião, mas no nascer de novo, naquele nascimento que vinha do próprio Jesus Cristo que falava com ele. Nós vemos uma mulher samaritana que conversa com Jesus em João capítulo 4, e o Senhor Jesus Cristo mostra para ela que Ele é o Deus da vida. Queridos, Deus não veio aqui simplesmente para nos colocar regras, mas Ele veio para nos ressuscitar, para nos dar vida e vida em abundância. O Natal significa que Jesus veio para criar um novo coração. E é provável que alguns de nós que estão aqui estão percebendo isso nesse exato momento. Você não precisa simplesmente mudar os seus hábitos de vida. Você precisa nascer de novo. E apenas Jesus pode dar vida a você, como a mim. Uma segunda verdade que esse texto nos traz, na continuidade do versículo, é: a vida era a luz dos homens. Jesus vai reafirmar isso várias vezes também no Evangelho de João. No capítulo 8, no verso 12, ele diz: de novo lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E no capítulo 9, verso 5, ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Sabe o que significa isso, querido? Significa que onde o Senhor Jesus está, com a luz, Ele expõe toda a verdade. Jesus permite que nós nos conheçamos quando nós olhamos para Ele e entendemos o que é ser filho de Deus. Ele joga a luz da verdade que parte dele. O Evangelho de João, no capítulo 3, verso 20, diz: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que quer viver na luz é diferente. É aquele que deseja e se esforça para ser recebido pela graça da luz de Cristo. Então, a luz de Cristo mostra quem nós somos e quem Ele é. A luz de Cristo, ela separa o bom do mal. João capítulo 3, verso 19 diz: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus separa. Então entenda que quando Jesus vem para nos dar a vida, Ele veio também para nos dar condição de vivermos segundo Ele. E se em algum momento esse Deus que trouxe vida lança luz sobre a sua vida, e você reconhece que apesar de ter vida de Cristo, você não está vivendo como um cristão, Ele está te dizendo: você está amando mais o mundo e as trevas. E é um alerta, e creio que o Natal é um alerta para nós que somos cristãos. Mas a luz também é aquela que nos convida à fé. No Evangelho de João, no capítulo 12, quando fala de Jesus, a vida, diz que enquanto vocês têm a luz, enquanto ela está diante de vocês, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Queridos, todas as vezes que nós abrimos a Escritura, nós nos deparamos com um Deus que se revela e que traz luz e entendimento do amor dele por nós. E isso acontece para que nós creiamos. E saiba que nós entendemos que hoje nós estamos aqui para pregar a respeito do Deus que é a luz, para que você possa, vendo o Senhor Jesus, crer nele e ser salvo. A luz é aquela que nos liberta das trevas.
Como é difícil viver sem saber o que vem depois. E como é agradável, confortável e cheio de expectativa uma vida onde existe um facho de luz perfeito que nos mostra o que vem depois. A insegurança é algo que nos incomoda bastante. Mas quando vivemos no Senhor, nós temos promessas que trazem confiança. Se creio, sou salvo. Se salvo, eu recebo o Espírito Santo de Deus que me conduz. E esse Espírito Santo de Deus me habilita a ver o que Deus tem reservado para mim. E assim eu sou libertado da escuridão, da angústia, do medo, do desespero. E é esse Deus que finalmente faz toda essa obra e nos transforma. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, aquele que nos dá a vida, é aquele que também nos ilumina. Jesus que nos ilumina é aquele que nos vivifica. Tudo isso foi dito para que nós pudéssemos ter certeza de que Deus preparou aquilo que nós precisávamos. O Natal é cantarmos, exaltarmos o Deus providente. E eu fico pensando, e eu faço-lhe uma pergunta inicial: onde você precisa de luz, a luz de Jesus, hoje, na sua vida? Em que área da sua vida você precisa que Ele ilumine? Outra coisa que o texto nos traz é que Jesus, que brilha, Ele resplandece nas trevas. Ele não pede, a escuridão não consegue sobrepor a luz. Eu e você sabemos muito bem que a luz ela tem um campo de atuação. E quando você se distancia, vai ficando cada vez mais escuro e escuro e escuro. Eu me lembro de algum tempo atrás, eu fui na fazenda do nosso irmão Emerson, e a gente estava lá, e à noite a lua estava linda, e eu parei o carro. A gente estava na estrada com eles, a Eunice estava com a gente também. E nós paramos, eu desliguei a luz do carro para a gente contemplar a lua. Parecia que aquela noite era diferente, porque clareava bem. E eu comecei a tentar tirar a foto da luz e comecei a brincar com a minha câmera. E quanto mais eu fazia isso, mais belo ficava tudo aquilo. Por mais que ela ilumine, ainda é noite. Mas quando Deus ilumina, não existe lugar nenhum obscurecido, sem entendimento. Nós vivemos nas trevas. Por isso o apóstolo Paulo diz que quando Jesus nos encontrou, nós estávamos mortos em nossos delitos e os nossos pecados. Deus nos tirou das trevas da mente, e a nossa mente foi clarificada. Ele nos tirou as trevas do coração, e a partir daquele momento eu começo a sentir a alegria, a presença de Deus. Ele me arrancou da minha prática de delito e pecado. A pessoa sem Jesus, ela não está apenas perdida. Uma pessoa sem Jesus, ela está cega e morta. Uma pessoa com Jesus, ela conhece a vida e a luz. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo que até hoje é um mundo mergulhado na idolatria, na injustiça, na religião morta, na violência. Mas Jesus Cristo veio e brilhou, e nada do mundo pôde detê-lo. E ainda, Ele entra hoje nas regiões mais obscuras que o mundo pode vivenciar. Deus é um Deus que vai onde tem vícios, onde existem culpas ocultas. Ele é o Deus que tira as dúvidas profundas. Ele é o Deus que traz clareza a relacionamentos quebrados e doídos. Deus traz identidade para aquela que estava confusa, e Ele tira o medo persistente daquele que se angustiava. Porque Ele traz
luz. Como é que ele faz isso? Ele, pelo poder do seu Espírito, ele chama os mortos para a sua maravilhosa luz. Como ele disse para Lázaro, vem para fora. O nosso Jesus, que nós vamos continuar adorando hoje, é vitorioso. Mesmo sendo rejeitado, ele é vitorioso, vitorioso. No verso 5 diz, e as trevas não prevaleceram contra ele. Não derrotaram. As trevas e o mundo que não entende Jesus, que não conhece a Jesus, não pode deter a Jesus. A ideia que o texto traz é, Jesus foi rejeitado, mas não foi derrotado. Jesus foi perseguido, mas não foi parado. Jesus foi crucificado, mas ressuscitou. E é a vida de todo aquele que nele crê. Hoje, Jesus continua chamando, Jesus continua salvando, Jesus continua transformando, Jesus continua tratando aquele que é pecador com a sua graça, que é irresistível e sempre eficaz. Pergunte a você mesmo, por que Deus me alcançou? Por que abriu os meus olhos? Por que Ele me deu vida? Deus fez isso em você, porque Ele é gracioso, e a sua graça é soberana, e é maior do que os seus erros. Diante disso, como aplicar? Onde você precisa da vida de Jesus hoje? Num casamento frio? Uma esperança morta? Uma fé apagada? Um pecado resistente? Eu não sei. Onde você precisa da luz de Jesus? Numa área escondida que você está pecando e escondendo de tudo e todos e se esquece que Jesus contempla todas as coisas? Você precisa da luz de Jesus porque a sua identidade não tem sido de verdadeiro cristão? Ou porque você está diante de uma decisão importante e você não sabe como agir? Ou uma tristeza que tem te abalado? Você já entregou sua vida para Cristo? Você ainda se sente morto espiritualmente? O Evangelho não é só uma terapia moral. O Evangelho é uma ressurreição espiritual. E Jesus é o Evangelho. Ele veio para iluminar-nos e nos dar vida. Creia. Creia hoje. Creia em Jesus. E se o Espírito de Deus está te chamando, responda, Jesus, eu creio. Jesus é o Senhor. Ele não quer só te melhorar. Ele quer te fazer viver. Porque Jesus é a vida. Jesus é a luz. Sua luz brilha nas trevas. E as trevas jamais poderão apagar a luz de Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Deus Santo, nós nos colocamos na Tua presença humildemente como aqueles que, ó Deus, têm tido o privilégio agora de abrir a Tua palavra e ver essas perfeições que há em Ti. Ó Deus, obrigado porque o Senhor veio ao mundo através do Teu Filho. Ele se encarnou tendo em si mesmo o poder da vida. Ele se encarnou sendo a própria luz que nos leva à compreensão da vida. E hoje nós temos os nossos olhos abertos pela luz de Cristo, pelo amor do Senhor em Cristo Jesus. E eu peço, Pai, que o Senhor esteja acudindo a cada um de nós. Que o Senhor esteja brilhando na nossa frente, nos dando a bênção da fé verdadeira e, consequentemente, da alegria verdadeira e eterna com o Senhor. Faça a Tua obra em nós. E agora que nós vamos ter a oportunidade de continuar adorando através da música, ó Deus, que o Senhor continue falando ao nosso coração, de maneira perfeita como o Senhor sempre faz. Que tudo seja para a Tua honra e Tua glória, e que cada ato seja executado
para que o Senhor seja visto e exaltado. Essa é a nossa oração e gratidão, em nome de Jesus.